boa noite a todas e alguns todos. Queria agradecer a presença de todo mundo. A gente, não sei se a Juvândia nos escuta. Juvândia, eu já vou te passar então a palavra. Eu sei que você está com a sua agenda super apertada Abre aí também. primeiro, só para eu me conectar aqui com o fone. Beleza. Enfim, a gente vai fazer hoje aqui essa conferência livre, né? Mais uma conferência livre. O nosso ramo realizou até agora 18, se não estou errada. E isso é bem importante, né? Porque quanto mais a gente participar, quanto mais a gente levar, né, representantes, enfim, e propostas, né, melhor a gente pode, enfim, participar mesmo desse processo tão importante de retomada, né, das conferências, da participação popular, né, e dessa construção mesmo de políticas públicas, né, para as mulheres. Juvândia, já está ok? Já. Então, a palavra é sua. Tudo bem, boa noite, companheiras. Companheiro aqui é o Reginaldo, né? Eu, Lorival e o Elias. Ah, então tá. Então, boa E noite, o Edson, o companheiros. Edson também. Muito bem. Bom, eu fico sempre feliz, sabe, de ver a organização acontecendo nos vários níveis, mas principalmente trazendo gente. E acho que esse é o grande desafio nosso, né? O desafio nosso é sempre expandir e para além de nós os diálogos, a participação. E essa conferência ela é super importante. Eu estava no Conselhão ontem, encontrei a ministra das Mulheres e conversamos um pouco, ficamos de fazer. Ela gostaria muito de fazer aí um grande encontro também para tratar aí de alguns temas. Mesmo que seja virtual, eu acho que depois a gente tem que marcar com ela, a ministra Márcia, né, para porque nós bancárias temos muita experiência em vários temas que estão sendo prioridades e discutidos lá no Ministério das Mulheres e que vai aparecer na conferência livre, na conferência de mulheres, né, na conferência nacional e precisa aparecer exatamente para dar resposta às demandas que as mulheres nos variados segmentos, setores, lugares desse Brasil têm. Mulheres jovens, mulheres, né, trans, enfim, eu diria, para dar conta dessa organização e dessas demandas. E ela tem uma das frentes é o combate à violência, e é assustador como a violência cresce, né? Como ela está ali, ela parece assim, eu não sei, como é muito assustador, e ela estava falando disso. Nós precisamos nos unir para isso, e eu acho que o setor bancário pensou uma forma de contribuir nesse combate à violência, no mínimo para assistir as mulheres vítimas de violência. Com o Basta, eu falei para ela do Basta, falei da experiência da negociação coletiva, dos bancos olhando para as mulheres, atendendo as mulheres. Eu acho que essa é uma demanda do curso que nós fizemos, né? Fernanda tem ido na formatura das meninas, 3.000 mulheres se formando. Os números estão colocados, né? As que começam, tem algumas que não concluem, mas já absorvem muita experiência nessa área de tecnologia, que é uma área difícil de acessar. Então, a gente, a partir da conversa com vocês, para saber o que vocês trazem de contribuição, o que a gente leva de contribuição como setor também, como jovem, como, enfim, o que nós podemos levar de contribuição para essas políticas públicas. Mas eu acho que a gente vai levar de contribuição também, em especial para o movimento sindical, a nossa experiência. Ela é rica, muito rica. Estou vendo a doutora Pamela aqui, que nos ajuda e nos assessora no Basta, na implementação desse projeto no Brasil. E nós sabemos também que tem, às vezes, resistências, né, de alguns companheiros nossos. Enfim,
Mas nós não desistimos, né, Elaine? A Elaine está aqui, que está no projeto bem desde o começo, nós não desistimos. Nós sempre fomos tocando. Então, Bia, eu acho que a gente tem a nossa experiência, que é legal. Acho que nós temos, na questão da juventude, ainda que avançar mais, e vocês podem nos ajudar a avançar. Nós precisamos avançar no setor em relação à juventude, mesmo na mesa, fora da mesa de negociação. Ixi, alguém está me ligando aqui. Então, eu não sei se minha imagem saiu por conta dessa Tá na interrupção tela. aqui. Tá na tela. Tá? Então tá. Bom, eu acho que a gente pode contribuir muito, é muito legal de ver. A outra questão importante do Ministério, que eu entendi, é a autonomia financeira, né, das mulheres, e as mulheres jovens com mais dificuldade ainda, né? Imagina o problema da autonomia financeira, como você sai, você entra na maioridade e aí completa 18 anos, vai ter que trabalhar. Algumas já têm que trabalhar antes de completar os 18, né? Porque tem que ajudar a sustentar a família. Enfim, então eu acho que a gente também tem que pensar, tem muito a contribuir nesse quesito, né? Da mulher jovem, da, da juventude de maneira geral. E aí passa por uma série de políticas públicas. Mas a autonomia financeira é uma outra campo de prioridade do Ministério, e que nós podemos dar nossa contribuição, até crédito, até direcionamento, formação específica, especial, emprego, enfim, qualificação, né? Acho que tem um monte de questões que nós podemos contribuir. É isso, então parabéns, vocês estarem aqui essa hora, conversando, debatendo, se organizando, né? Eu lembro que quando eu comecei lá no movimento sindical, a gente brigava demais para essas nossas pautas entrarem no Comando Nacional, vocês não têm noção. E eles falavam que não era importante, só tinha homem na Executiva Nacional. E eles falavam, mas isso não é importante, a base não se mobiliza por causa da igualdade de oportunidade. E aí nós colocávamos, não, a gente brigava tanto que nós brigamos muito e conseguimos uma mesa de negociação, uma baita de uma conquista, mas não foi sem luta, não, gente. Foi com muita luta, porque tinha, né, o pessoal do comando olhava assim, pô, mas eu tenho uma base me cobrando aumento, me cobrando PLR maior. Eles vão se mobilizar por causa disso? A gente falou, não, a gente vai colocar porque é importante. E depois eles vão se mobilizar em torno disso. Então, assim, agora não, agora a gente tem uma mesa, a gente tem um tema, nós temos cláusulas, várias cláusulas na convenção coletiva, então isso já nos ajuda bastante. Mas vocês têm que continuar lutando e brigando, hein, gente? Porque não é sem luta, não, que as coisas acontecem. A minha experiência é com bastante luta, persistência, não desistir, espaço é assim, existe espaço vazio, você vai lá e ocupa. Tem que ocupar esses espaços para que a gente tenha mais mulheres, mais política a partir das mulheres. As mulheres têm, eu acho que elas têm um olhar diferente, até por conta dos papéis que elas ocupam, elas têm um olhar diferente. Muita coisa só entra na pauta quando as mulheres estão na negociação. Se não estiverem, se não brigarem para entrar na pauta, muitos assuntos não entram. Esse assunto, por exemplo, combate à violência, quando nós fomos assinar esse protocolo, foi muito interessante, foi bem no começo da pandemia, ali em março, fevereiro para março, né? E como nós vimos, quanto é importante, mais de 1.200 mulheres atendidas nesses anos todos, né? E partiu de uma política nossa, de uma proposta de vocês. Então é muito legal. É isso que eu desejo aí, uma ótima reunião para vocês. E a gente tem muitas delegadas nessa Conferência Nacional, para que nós possamos compartilhar nossas experiências, tá? Absorver as experiências das outras mulheres e contribuir com essa luta. Só a gente fazendo a luta que nós vamos mudar, melhorar esse mundo, gente. Livre de violência, de preconceito, de machismo, de discriminação, e um mundo feliz. É isso que nós queremos, um mundo justo, feliz. É isso, boa noite. É isso, Bia.
Obrigada, Juvândia. Que importante ter você aqui. Obrigada mesmo pela presença. Eu vi que a Fernanda entrou, não estava esperando que a Fernanda entrasse. Fernanda, a nossa secretária de mulheres. Você quer faz uma saudação aí para a gente também? Não sei se ela está. Eu não sei minha câmera, Bia, mas consegui Tá abrir. aí, tá aberta e linda, maravilhosa. Bom, boa noite a todas. Estou bem feliz aí que mais uma conferência livre nossa, da Contraf, das bancárias. Nós conseguimos organizar realmente muitas conferências e acho que é um espaço extremamente importante para que a gente possa não só levar nossas pautas, mas ajudar na construção de políticas públicas. E o que eu venho falando sempre que eu tenho oportunidade aqui nas conferências é que mais do que nós, que somos uma categoria aqui muito bem organizada, ajudar a levar e defender pautas também de mulheres que estão ali e que têm muito mais dificuldade de organização do que nós, né? Então, a gente tem que pensar nessa sociedade como um todo, pensar em melhorar o país para todas as mulheres, para todas as pessoas. Não tem como a gente ter um país igualitário enquanto a gente tiver mulheres sofrendo, mulheres sendo mortas, mulheres sofrendo discriminação. Então, é um espaço importante, não só essa conferência, mas todas as outras conferências que a gente está fazendo aí no país, onde a gente vai ouvir a sociedade, o governo está estruturando isso, é um espaço importante, são as pessoas que sabem das realidades delas, né? Então, quando a gente consegue ampliar, levar essas pessoas para que elas falem, para que a gente possa ouvir e apoiar, é um espaço que a gente tem que valorizar. Então, parabenizar a Bia pela organização, todas nós bancárias, e que a gente possa estar juntas aí construindo um país melhor. Obrigada, Bia. Obrigada, Fê. Eu vou passar aqui também para a nossa secretária de Políticas Sociais, Elaine Kutz, por favor. Boa noite a todas, todes e todos que aqui estão hoje. Primeiramente, eu quero parabenizar as mulheres bancárias que têm dado um show de organização para poder garantir que na Conferência Nacional de Mulheres nós tenhamos uma boa representatividade. Eu sei que temos muito a contribuir, porque a organização nosso histórico do luta mostra que nós temos uma larga experiência para poder ampliar nas propostas que vão ser levadas lá na Conferência Nacional, tanto que nós somos a única categoria que hoje tem uma mesa específica que debate as questões da diversidade como um todo, né? O que mostra tudo que a gente construiu em torno dessa luta e a gente sabe que as mulheres elas passam por muitas dificuldades, mas também sabemos que quando a mulher ela é LBT, no caso aqui é LGBTQIA+, quando a mulher é negra, quando a mulher é PCD, quando a mulher é jovem, quando a mulher é velha, essas dificuldades se aprofundam, então os nossos desafios são muito grandes. Então, a importância dessa conferência hoje, podendo fazer esse recorte da diversidade na questão das mulheres, certamente vai te dar propostas importantes e fundamentais para a gente ampliar nossos debates na Conferência Nacional. Então, parabéns a todas, que tenhamos um ótimo debate nessa noite. Espero que a gente ainda possa ter outras pessoas entrando para poder participar desse debate, que, independente de qualquer coisa, sempre debates como esse é um grande aprendizado para a gente, sempre soma e nos fortalece nessa luta. Então, bem-vinda a todas e bom debates a todas, todos e todos nós. Obrigada, Elaine. E, por fim, eu queria passar para a doutora Pamela Godoy, porque é importante, a doutora. Tô brincando. É porque é estranho chamar de doutora quando a gente é amiga, né? Mas fala com a gente, Pamela. Obrigada, Bia. Eu fico até meio sem graça se não chama de doutora, eu prefiro que chame de Pamela. Eu falo assim, né? Doutora é quem faz doutorado. Eu ainda não cheguei lá, vou chegar. Mas mesmo assim, né? Por favor, continue me chamando de Pamela. Bom, queria deixar aqui meu abraço, né, a todas, todes e todos presentes. Você quer uma alegria enorme poder participar dessa conferência.
A gente tem aí construído várias conferências só no dia de hoje, né, Elaine? Essa aqui é a terceira conferência que nós estamos fazendo no dia de hoje. Então, nós estamos aqui com várias acontecendo. Acabamos de sair, né, de Campo Grande, estamos aqui na LBT de Jovens. Então, é muito valoroso esse momento, porque nós estamos num processo de reconstrução, né, da democracia participativa no Brasil. Nós passamos aí um período longo, triste e dolorido, né? Onde a democracia era atacada todos os dias. A gente teve ápices, né? Como o golpe da presidenta Dilma, né? O 8 de janeiro de 2023. É, e tudo o que aconteceu entre esses momentos, né, pensando principalmente no direito das pessoas, somente quando a gente fala das minorias, das populações minorizadas politicamente, como mulheres, pessoas LGBTQIA+, negros e negras, pessoas com deficiência. Então, vários direitos foram retirados, né, de todos nós. Desmonte de política pública, desmonte de equipamento público. E acho que uma das grandes percas nesse período foi a ausência das conferências. A conferência é esse espaço onde a gente pode, nos nossos diversos territórios, como a gente está fazendo, debater o que país que a gente quer. Né? Tô vendo aqui a Érica, companheira, né, sindicato da Bahia, que foi eleita, né, delegada na conferência da Reúne Mulheres que a gente fez. Então, né, a gente esteve ali reunidas com mulheres, companheiras do Brasil todo, de diversas centrais sindicais, de diversos sindicatos, debatendo o que essas mulheres querem, qual é o Brasil que elas querem construir, quais são as demandas, como a gente vai fazer aqui pensando nas jovens, pensando nas mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais. Então, isso é muito importante. Né? O maior exercício de democracia é as conferências, são os conselhos, né? Que é isso que faz com que a política pública ela possa ser real, possa ser palpável, possa gerar impacto de verdade nas nossas vidas. Talvez até pelo tempo, né, que se passou da última, talvez nem todo mundo aqui tenha essa informação, mas na Conferência de Mulheres, além de todo esse processo democrático que é fundamental, ela tem um outro contorno que é essencial. Após toda a Conferência Nacional de Mulheres, é editado o Plano Nacional de Política para as Mulheres. O que é isso? É o compilado das propostas, dos debates, das propostas aprovadas, traduzidas numa linguagem de política pública, onde o governo se compromete a implantar essas políticas. Isso aqui é de um nível de transparência, de participação, que a gente raramente encontra em outro país. Então, o que a gente debater aqui hoje, nessa noite, nesse 6 de agosto, né, sobre esse tema, pode depois compor esse plano nacional, esse compromisso do governo sobre o que vai executar. Isso é incrível, né? Então, acho que a gente tem aqui, em que pese as diversas agendas, que pese as nossas agendas enquanto, né, ramo financeiro também, pensando aí nas nossas conferências que estão rolando, agora, final de agosto, a gente tem a Conferência Nacional, mas em que pese tudo isso, a gente poder aqui hoje parar 2, 3 horas para poder fazer esse debate e dizer o que a gente precisa, né, para garantir que mulheres jovens possam ter melhores condições de ingressar no mercado de trabalho formal, principalmente de permanecer com condições de acesso, condições de ascensão, de progressão de carreira, num ambiente que seja saudável, não discriminatório. Poder dizer como que as pessoas LGBT, né, como mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, podem entrar no mercado de trabalho formal e permanecer. Porque para essas populações, gente, a alternativa construída raramente é o mercado de trabalho formal. Vocês sabem disso, né? É o dito empreendedorismo, né? O mercado 4.0, aplicativos, mas isso não gera trabalho digno. Gera trabalho digno, é salário fixo, salário valorizado no final do mês, é jornada de trabalho justa, com descanso, né, com hora extra, com direitos trabalhistas garantidos, com direitos previdenciários garantidos. Então, a gente precisa que essas pessoas também entrem no mercado de trabalho formal e tenham condições de lá permanecer num ambiente que seja saudável, que não seja. Que não tolere violências, que não tolere assédio, que não tolere discriminação e que tenham condições de crescer e progredir nas suas carreiras. Então, prazer estar aqui, contem comigo, né, nesse debate.
Bia, brigadão pela oportunidade, estamos aqui para construir. Obrigada, Pamela. Bom, gente, Pan, você pode mandar de novo ali a lista que tem gente pedindo o link? Obrigada. E então, como eu não vou fazer um preâmbulo aqui, né? Eu tentei muito encontrar, né, alguém do Diese, trazer, né, alguma das nossas técnicas aqui para fazer, né, o painel, para abrir esse debate, né? Mas, infelizmente, estava todo mundo com as agendas já muito cheias, né? Então, eu, enquanto estudante do jazz, vou trazer aqui um painel para a gente conversar. Então, deixa eu ver. Reginaldo, eu consigo compartilhar a tela? Consigo, né? Você deixa o arquivo aberto, depois você volta no compartilhamento aqui do Zoom. Tá bom. Já está aberto o arquivo, então tá. Vou fazer o compartilhamento, vou parar de ver vocês, né? Porque eu vou estar compartilhando a tela, mas aí eu vou começando aqui a falar. Vamos ver. Tá Tá na tela. compartilhando? Vocês estão Sim. vendo? Ok. Beleza, maravilha. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar em tela cheia. Pronto. Bom, Tela cheia. gente, então, beleza. Preparei aqui essa apresentação, né? Para a gente tentar discutir um pouco essa questão da interseccionalidade, né? Dentro do trabalho, como essas questões de gênero, de raça, de idade, de orientação sexual, enfim, da identidade de gênero, afetam, né? E assim, a ideia nem é tentar responder de fato, né, a pergunta, porque a gente sabe que isso acontece de muitas formas, né? Mas propor mesmo, né, algumas reflexões aí a partir desses dados que a gente traz, né? Então, assim, a gente tem aqui dados gerais, né, de desemprego no Brasil, e felizmente, né, fechamos com a menor taxa da história em 2024, e agora, se eu não me engano, já até saiu mais um percentual aí do primeiro semestre, que também já reduziu mais ainda, né, o desemprego. Embora a gente tenha que olhar para essa taxa com alguma criticidade por conta das questões de informalidade no Brasil, que os números de informalidade são bastante altos, mas, embora seja uma coisa para se comemorar, quando a gente faz o recorte de gênero, a gente percebe, né, que as mulheres têm aí quase 50%, né, a mais, estão, né, mais desempregadas do que os homens. Quando a gente leva isso para a juventude, a gente vê aqui, né? Eu nem coloquei aqui esse número, mas essa taxa de desemprego entre jovens, tá? Enquanto a média geral é de 6,6%, a de jovens estava em 10,1%. Então, ela já é maior do que a taxa de desemprego geral. E aí, quando a gente vê quem são esses jovens desocupados, 51% são mulheres, 65% são negros. E aí a gente vê o que é o mais assustador, né? A taxa de desemprego para as jovens negras, ela é 3 vezes maior que o percentual dos homens brancos. Então, é uma situação que, que é inegável, né? Que a gente precisa olhar para isso e debater isso com, com mais efetividade, assim. E aí aqui a gente vê, né, a taxa de informalidade entre os jovens também está acima da média geral, né? Então tem isto. E aí, deixa eu passar aqui para o próximo.
E aí, assim, quando a gente traz, né, mais uma vez, essas intersecções entre as questões de juventude, de gênero, de raça, e eu trouxe para cá esse debate do nem, né, que é quando a gente olha, que é o tal do jovem que nem estuda e nem trabalha. Existe agora uma outra nomenclatura, que é uma nomenclatura gringa, que é o NEET, mas eu me recuso, então eu prefiro colocar aqui os nossos nomes, mas eu não gosto desse nem também, então eu prefiro dizer que é sem, né? Sem trabalho e sem estudo. Então a gente vê isso, né? Em 2023, a gente tinha, né, esse número aqui de jovens, né? De 10,3 milhões que estavam sem estudar e sem trabalhar, 65% são mulheres, né? 43% do número geral são mulheres negras ou pardas, eram, né, naquele momento. E aí, esse dado aqui, né, que eu achei muito interessante, que 2 milhões dessas mulheres jovens, elas declararam que não buscavam o trabalho e nem estavam estudando, porque eram as responsáveis pelos cuidados domésticos e pelos cuidados com familiares, né? E a gente tem debatido muito essa questão da política nacional de cuidados, e é importante a gente olhar para esse recorte também das mulheres jovens, que eram 2 milhões de mulheres contra 420 mil homens que fizeram essa declaração, né, de também serem responsáveis. Então, a gente vê o abismo que existe aí de diferença entre o quanto as mulheres, e principalmente essas meninas jovens, são responsáveis pelo cuidado, enquanto elas deviam estar tendo a oportunidade de estudar, tendo a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, né? E a gente precisa discutir esse recorte, pensar nas políticas públicas que possibilitem que essas jovens acessem estudo, mercado de trabalho, enfim, o Estado precisa, né, contribuir com isso. E aí, eu trazendo aqui para o ramo financeiro, a gente vai afunilando, né? Isso é muito importante, preocupante, mas também importante de pensar, né? É que, bom, a gente tem aqui, né? Ramo financeiro não bancário, esse roxo mais clarinho, categoria bancária, esse roxo mais escuro. Então a gente vê como é invertido, né? Quanto mais jovem, mais mulheres no ramo financeiro não bancário, e aí, conforme vai mudando, vai sumindo, vai diminuindo essa diferença. E mesmo assim, a gente tem um número muito maior de trabalhadoras no ramo financeiro não bancário do que na categoria bancária. E aí eu queria trazer até, porque a gente tem aqui hoje, inclusive, a Karina, que é dos Moedeiros, né, que recentemente, né, entrou aí, né, se afiliou também à Contraf, né, e aí a gente vê a importância da gente debater essas questões do ramo, né? Porque a gente precisa lutar para ampliar os direitos dessas outras categorias, né? E é claro, a gente sabe também que muito aqui desse ramo financeiro não bancário, a gente está falando muitas vezes de fraudes trabalhistas, né? Que são pessoas que deveriam ser enquadradas como bancárias, mas não são, né? E aí a gente tem também esse aspecto da luta, mas eu acho que é uma coisa para se pensar o quanto está sendo difícil o ingresso de jovens na categoria bancária, tá? Porque a gente vê aqui, mesmo 25 a 29 anos, a gente ainda tem um número muito pequeno de jovens ingressando, tá? De mulheres jovens, né? Aí passando para as questões LBT, a gente sabe que assim, né? Eu coloquei aqui essa
essa questão do acesso ao trabalho digno, né? Porque é o que a gente fala, né? Se você for uma mulher lésbica ou bissexual e você for branca, performar feminilidade e esconder bem escondida a sua sexualidade, né? A Pamela também sempre fala isso, né? Que aí talvez você consiga, né, passar aí despercebida e não sofrer, né, esse tipo de discriminação no mercado de trabalho e na vida, né? Porém, se você foge de qualquer um desses aspectos, aí a coisa muda de figura. E se você for uma mulher trans ou travesti, aí a coisa é mais grave ainda. Então, a gente tem esse dado de. Na verdade, a gente carece de mais dados, né? É muito pouco ainda que a gente tem de acesso, de fato, à pesquisa, né, nesse âmbito da questão LGBT, mas a gente tem aí, né, que essa pesquisa de São Paulo, só 13% das travestis e 24% das mulheres trans tinham emprego formal, e a gente está falando de São Paulo, né? Quando a gente pensa no Brasil, a gente vê que 90% das mulheres trans ou travestis ainda precisam recorrer ao trabalho sexual para sobreviver. E assim, independente de qualquer coisa, quando a gente tem 90% de uma população, a gente está dizendo que ela só tem essa opção, né? Praticamente é isso. Então, são questões que a gente precisa pensar e precisa, né, debater também. E a questão da violência, né? Que a gente é ainda, de acordo aí com algumas pesquisas ao redor do mundo, o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? Tem esse dado da ANTRA lá de 2020, mas a cada ano a gente renova, né, essa, esse prêmio aí terrível de ser o país que mais mata. Então, a gente está falando de uma população que não tem acesso ao trabalho, que é obrigada a se prostituir para sobreviver e que também por causa dessa questão do trabalho sexual está exposta, né, muitas vezes a uma série de riscos, né, e por conta tanto do trabalho sexual quanto do preconceito, são mais assassinadas aí e a gente está vendo esse recorde, né, das violências. E aí, assim, na categoria bancária, a gente teve, né, uma série de avanços. Eu sempre gosto, né, de trazer essa questão da extensão dos direitos para casais homoafetivos, que isso acontece na nossa categoria, né, na nossa convenção coletiva desde 2009. E isso é antes, né, de legislações que vieram ali depois, né, garantindo e decisões, enfim, do CNJ, tudo mais, garantindo o casamento, garantindo, né, que precisava existir essa extensão de direitos. Então, isso é realmente assim, mostra o quanto a gente já começou a fazer, né, antes, já tem aí esse debate há muito tempo. E na última convenção, a gente conquistou essas outras cláusulas, né, de respeito ao nome social, repúdio à violência, enfim, né, todas essas cláusulas que garantem aí o combate, né, à violência, e garantem inclusão, garantem permanência no trabalho, né? A gente precisa avançar em cláusulas de ingresso, a gente precisa avançar em cláusulas de permanência, em cláusulas de ascensão, principalmente, né? Mas eu sempre gosto de reforçar o quanto é importante a gente ter essa convenção coletiva com essas cláusulas,
porque a gente está vendo hoje, né, um recrudescimento assim na questão das empresas e da diversidade e inclusão nas empresas, né? Que isso durante muito tempo foi usado como propaganda, né? O nosso Pink Money era muito interessante, enfim, e ainda está sendo para algumas empresas, mas a gente teve grandes empresas, por exemplo, a Meta, né, tendo enfim, um recrudescimento mesmo, né, de não reconhecer mais a questão das violências, não combater qualquer tipo de violência, não ter mais dentre os seus trabalhadores, né, ali nenhuma política de diversidade, nem nada do tipo, e isso inclui não só a questão LGBTQIA+, mas também as próprias mulheres, né? O CEO da empresa, da Meta, disse que não precisava, né, de mais mulheres dentro da Meta, eles precisavam de mais homens, enfim. E aí, nesse momento, a gente percebe como é importante ter essas cláusulas na convenção coletiva, porque aí a gente não está dependendo de uma decisão de mercado, né, de uma vontade do empregador. A gente tem isso clausulado, a gente tem isso ali estabelecido em mesa, em acordo e tudo mais, de forma que, se o empregador quisesse não, não dar mais esses direitos ou retroceder nesses direitos, ele não poderia, porque a gente tem isso na nossa convenção. Então, sim, é importante a gente brigar em todos os pontos, né? Que é da política pública, né, da valorização da luta sindical e da convenção coletiva, né? Como eu disse, a gente conseguir, através desse debate do ramo, ampliar, né, a nossa convenção, ampliar os nossos direitos, né, para as outras categorias aí que fazem parte do ramo financeiro. E é isso, gente. Acho que agora a gente pode começar os debates. Vamos lá. Pamela, uma de cada vez. Quer falar alguma coisa? Bia, só para lembrar que caso haja alguma inscrição, é pelo mecanismo de Uhum. levantar a mão aqui em reações, tá? A Karina se inscreveu. Pode falar, Karina. Ah, agora consegui. Estava tentando aqui, estava o anfitrião mexendo. Então, eu queria muito ressaltar, né? Para quem não sabe, eu sou a Karina, sou uma mulher trans travesti, trabalho na Casa da Moeda. E é muito difícil essa questão das mulheres LGBTs, né? E com dados de sexualidade e gênero em geral, porque a gente não tem pesquisas oficiais, a gente tem pesquisas não oficiais. A única pesquisa oficial que a gente tem, assim, que eu me lembre, foi uma pesquisa nacional de saúde feita pelo IBGE, mas que foi uma amostra muito pequena, então isso é muito discutido dentro do próprio IBGE, né? Porque a gente, eu falo a gente porque eu estudei também lá na ENSE um tempo, né? Fazia estatística lá, que é a escola do IBGE. E é muito discutido porque é um dado muito sensível, muito difícil de coletar. O que não quer dizer que esse grupo não seja um grupo marginalizado, que a gente não conheça de fato pela vivência, né? O que são as mazelas que a gente acaba sofrendo, né? A não existência de dados não implica em não existência de problemas, né? Tanto que a gente sempre soube que mulheres, no geral, é um grupo marginalizado, sempre foi, né?
e foi conquistando direitos ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente não tinha mulher se formando até a década de 30, porque a mulher era proibida de estudar, né? Então, eu não posso dizer que, não, a mulher não estuda porque ela não quer. Não, é porque ela não tem acesso ali, e depois de muito tempo começou a se produzir estatísticas sobre isso, né? E, assim, eu acho muito bom a gente trazer esse tipo de discussão, e principalmente dado a interseccionalidade de vários assuntos, né? Porque quando você vai fazendo os recortes de gênero, de raça, principalmente, gênero e raça é uma coisa que atinge muito fortemente as pessoas, né? E era isso, assim, para evidenciar mais essas coisas. A pesquisa da ANTRA é uma pesquisa que eu acho muito boa, que é feita todo ano, né? O dossiê. E são dados coletados de forma, é, não de forma de pesquisa em si, né, mas de pesquisa de fontes variadas e tal. Então, assim, acaba sendo o que a gente tem para trabalhar, né? Mas espero que a gente possa contribuir muito nessa questão de produção de política, de estatísticas, né, para a gente poder ter política pública baseada em dado. Até mesmo na questão de segurança pública, a gente não consegue registrar muitas coisas. Tem muito feminicídio que deixa de ser registrado como feminicídio, então, assim, é uma questão, às vezes, até cultural, né? As pessoas ou não são instruídas, ou às vezes são instruídas, mas por um preconceito, alguma coisa do gênero, não registram as coisas como deveriam ser. E eu acho que a gente tem que bater bastante nessa tecla, na produção de dados, assim, para a gente poder embasar políticas. É isso. Desculpa aí o falatório. Obrigada, Karina, super importante, né, essas contribuições. E, sim, a gente carece de dados, né? É muito difícil encontrar. Gente, mais inscrições? Bia, se me Vamos permite também, se as debater. pessoas puderem abrir a câmera, a gente faz o registro e a gente manda para Verdade. o conselho também, Importante. Importante. provar que estávamos aqui. Ah, Priscila! Todo mundo arrumando o cabelo agora. Sim, todo mundo sorrindo, Ah lá, todo mundo arrumando o cabelo. passando perfume. Ainda restam algumas câmeras fechadas. Eu vou fazer uma foto parcial aqui, depois a gente vai pegando outras, tá, Bia? Beleza. Então, Já que não atenção. tem. Diga. Não, tô esperando você passou sorrir para foto, senão eu queria fazer um comentário. Ah, pode falar, eu espero. Vai, até porque chegou Não, gente ó, agora. primeiro vamos tirar foto, todo mundo sorrindo, daqui a pouco o sorriso fica Tá, amarelo. então A vamos lá. Deise, tadinha, tá aqui há 5 minutos segurando o sorriso já. Vai dar cãibra. Pronto, obrigado. Aí, pode descongelar, gente. Não, eu só queria colaborar um pouco com o debate, pegando a fala da Karina, da Bia dialogando um pouco, né? Eu tive a oportunidade de, né, atuar como consultora da OIT e do governo federal no tema de trabalho digno da população LGBTQIA+. E aí a gente ali produziu alguns materiais que subsidiaram que vai vir a ser o programa, o Plano Nacional de Política, Plano Nacional de Trabalho Digno para a população LGBTQIA+, e o Empodera Mais, que é o programa que está em execução. E aí, essa questão da falta de dados, ela é uma das coisas mais difíceis, né, que se tem. Tanto que há uma série de medidas ali, de tentativas, pelo menos no plano, né, nacional, para tentar mitigar um pouco essa questão. Porque o que a gente tem, né, fora essa pesquisa da saúde que a Karina comentou, são questões de organizações sociais, né? É a ANTRA que faz, né, a BGLT acontece e a ANTRA que fazem também aquele outro documento que é o dossiê, né, de mortes violentas. Então, a gente não tem dados públicos, né? Não tem um dado do IBGE, não tem um dado na RAIS, por exemplo, que o Diese produzir para a gente aqui um relatório sobre como sei lá, a questão remuneratória das pessoas LGBTQIA+, no ambiente de trabalho.
Não tem dado para poder fazer esse tipo de recorte. Mas, em que pese essa ausência de dados, né, tinham três coisas ali que a gente entendia como fundamentais para que a gente pudesse garantir, né, essa questão do trabalho digno para as pessoas LGBTQIA+. Porque tudo que você tem de iniciativa que é vinculada ao poder público, que são iniciativas do governo, né, no geral, elas são atividades voltadas para a economia solidária, para o empreendedorismo individual ou cooperativismo, né? Nada que pense a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho formal, tirando o Transcidadania da cidade de São Paulo e agora o Empodera Mais, né? E essa é uma crítica que a gente tem que observar. Acho que até um pouco, estou falando isso por causa que acho que as nossas propostas têm que caminhar um pouco nesse sentido no dia de hoje, né? A gente precisa o mercado de trabalho tem que absorver todo mundo. A gente defende o pleno emprego, não é isso? Então, ele tem que absorver todo mundo, inclusive dentro das nossas diversidades, e de forma adequada e correta, né? Então, isso quer dizer que tem que ter um ambiente que não seja discriminatório, um ambiente que tenha espaços, né, seguros para denunciar assédio, para denunciar discriminação. Então, só para falar esses três eixos rapidinho, né, o que a gente pensava lá? O primeiro é acesso ao mercado de trabalho formal, né? Aqui, por exemplo, a gente tem nos bancos uma séria dificuldade de incluir, né, pessoas LGBTQIA+. A juventude não é um problema de acessar o banco, o problema é permanecer, né? Mas de entrar nem sempre é um grande obstáculo. Tanto que a média, né, de contratação, a maior camada de funcionários da categoria bancária, ela está ali entre 25 e 35 anos, né? Para todos os padrões é juventude. Agora, para pessoas LGBTQIA+, como a Bia falou, todas aquelas que fogem do estereótipo heteronormativo, elas dificilmente conseguem acessar, né, esses espaços, a não ser os bancos públicos a partir de concurso público. Então, essa questão do acesso acho que é um tema fundamental para pensar, né? A outra condição a outra questão são as condições de igualdade de oportunidades, mas não só no que a gente trata em relação ao reconhecimento de direitos, do uso do nome social ou das uniões homoafetivas, mas também, e talvez principalmente, porque de alguma forma a gente tem conseguido nas convenções, mas principalmente o que falta são condições de ascensão, né? O Banco do Brasil teve uma conquista, depois, né, se a Bia ou a Fernanda puderem comentar, acho que é importante, teve um avanço significativo ontem nesse tema, né? Como é que a gente consegue garantir que essas pessoas tenham condições reais de serem promovidas e alcançar outros cargos dentro das estruturas, né, das empresas, não só dos bancos? São outros grande tema. E o terceiro é o combate às violências, né? Assim, não dá para conviver num ambiente que tem assédio moral, que tem assédio sexual, que tem discriminação. Isso não é só para as mulheres, para as pessoas jovens ou para as pessoas LGBTQIA+. É para todas as pessoas. Só que determinados corpos sofrem mais, né? As mulheres negras sofrem muito mais assédio sexual do que as mulheres brancas. Isso é herança desse país, né, que a gente tem, que é machista, que é racista e que a gente precisa mudar, né? Assim como pessoas, somente travestis transexuais, quando acessam o mercado de trabalho formal, também são muito vítimas de assédio sexual, né? Então, a gente precisa pensar como esses mecanismos, os poucos mecanismos que se tem, tenham condições de atender de forma adequada essas pessoas, né? Uma reflexão até aqui para nós. Será que todos os sindicatos nossos da categoria têm condições de atender de forma correta, de forma adequada, acolhedora e digna, né? As pessoas LGBTQIA+, que forem denunciar, por exemplo, uma situação de assédio sexual no ambiente de trabalho, da categoria? Então, são questões que a gente precisa refletir. Acho que são três eixos que talvez a gente poderia pensar para as propostas, assim, Bia, né? Então, o acesso, a condição de promoção, permanência, encarreiramento e o combate às violências. Obrigada, Pam, pela contribuição. A Sabrina está inscrita?
Então, boa noite, pessoal. Muito feliz em a gente ter mais essa noite, né? Que a gente também teve aqui no Rio Grande do Sul, e já destacando aqui a grande presença das gaúchas, né? Que a Bia é daqui, e a Bia nos chamou e a gente veio, né, Bia? Estamos juntas aí. Muito importante a gente discutir possibilidade de políticas públicas para mulheres, né? E trazendo aqui o recorte de mulheres jovens, né? E mulheres, né, LGBT, enfim. Eu tive, né, na vida, talvez um pouco de sorte, né, talvez, assim, as circunstâncias, apoio familiar, que eu fui uma bancária que pude entrar jovem, né? Eu entrei na Caixa com 20 anos, na época em que o Código Civil era o Código Civil que a maioridade era com 21, então eu não tinha nem cheque especial, né, quando eu entrei por concurso público, né? Mas ouvindo aqui, né, umas estatísticas que vocês trazem, né, ouvindo essa questão toda do quanto que é mais difícil ainda, né, quando a gente pega, por exemplo, para a mulher, né, para esse recorte LGBT, né? Porque quando fala dessa questão de dados, quando a gente tem a questão do gênero, a gente ainda tem minimamente, né, alguns dados, algumas comparações que muitas vezes nos trazem, né, até um pouco de desalento, né? Mas é importante quando a gente começa a olhar e realmente ter dados e poder ver ao longo do tempo como é que está acontecendo uma evolução ou não, ou até uma involução. Porque a gente tem avançado muito nos últimos anos, né? Principalmente agora com o governo Lula, né? A lei da igualdade salarial, né? A gente trazendo aí essa política de cuidados. Porém, o que a gente vê, e daí a minha experiência é limitada, porque é das bancárias mesmo, né? Então não tenho uma experiência mais ampla para poder falar do mercado de trabalho como um todo, mas nos bancos as mulheres estão encolhendo. Nós éramos quase metade dentro da categoria bancária, né? Era 49 e alguma coisa. Agora, a gente está na casa dos 47%. Né? Então, a gente vê que nos últimos anos a gente só está diminuindo. E também estamos diminuindo nas posições de tecnologia da informação, que são posições que só crescem dentro dos bancos. Cada vez tem uma maior parte dos cargos nessas funções e que estão sendo ocupadas pelos homens. Porém, se a gente for olhar no financeiro, a maioria é mulher, dessas alternativas, muitas criadas, inventadas pelos próprios bancos, de precarização do trabalho. Então, quando a gente passa para essa parte mais precarizada, lá a gente tem a maioria de mulheres. Né? Então, onde nós temos mais direitos protegidos, onde nós temos ali uma situação, né, essa nossa convenção coletiva forte, né, uma negociação única para todo o país, para toda a categoria, ali as mulheres estão encolhendo. Né? E encolhendo também na área que mais está crescendo dentro dos bancos. Então, assim, é um alerta, né, que eu trago assim também, porque a gente precisa conseguir ter esse olhar para todas as violências que nos afetam, né, em todas as nossas existências como mulheres. E a gente realmente ainda tem essa carência. Eu tive também a oportunidade de acompanhar, a Elaine também estava lá, a Fernanda também estava lá no lançamento, né, do relatório da transparência salarial, né? Então, um momento muito importante também, que a gente vê assim pequenininhos avanços em alguns pontos, né? Alguma que é um caminho duro, né, gurias? E é o caminho, né? E também eu gostaria de trazer aqui, eu não sei como é que está a questão das propostas, tá? Mas uma proposta que a gente tirou aqui em Porto Alegre, que eu considero bem interessante, é com relação a essa violência política de gênero, tá? Que acontece muito, e a lei, ela protege apenas mulheres que estão eleitas, que têm mandato, né? A lei, ela não abrange, não abarca as mulheres que estão na militância, na atuação política, porém não eleitas. Então, a gente tirou a proposta no Rio Grande do Sul, daqui a pouco a gente poderia ter forças, né? De daqui a pouco ter aí o apoio à proposta, se não tirar por aqui, mas daqui a pouco a gente trabalhar uma ação, de a gente daqui a pouco ter essa né, proposta aprovada lá no Nacional, porque seria muito importante a gente poder ampliar essa proteção de uma lei que já existe, né? Então, uma proposta para a gente poder ampliar e daqui a pouco mulheres das trans, né? Porque a lésbica, né, acaba já entrando dentro dessa questão, acho, do gênero, né? Mas eu não sei como é que fica para as mulheres trans isso. E daí, eu estou aqui nesse espaço também para aprender, tá? É isso aí, então, muito bom a gente estar aqui conversando. E é isso. E que todas as mulheres tenham espaço para poder ter sua voz, que possam propor, né, pensar e trazer suas propostas e também deixar de morrer
apenas por ser mulher e sofrer violência. Que a gente possa ter mais liberdade para esse tipo, gurias. Obrigada, Sá. Te respondendo, né? As mulheres lésbicas e bissexuais foi o que eu falei. Elas sendo brancas, performando feminilidade, estando dentro do padrão, elas até têm uma certa tranquilidade, assim, né? Até a página 2 ali. Agora, fugindo disso, né? Se for uma lésbica negra, uma lésbica que não performa feminilidade, aí ela já enfrenta também uma série de barreiras aí, de preconceitos, inclusive, né? Mulheres trans, lésbicas, enfim, é isso, né? As lésbicas tem nuances, né? O que eu falo sempre é a intersecção, né? Conforme as intersecções vão acontecendo, elas vão ficando mais, deixando tudo mais difícil. Gente, alguém mais gostaria de se inscrever? Uma de cada vez, não precisam se. Enquanto elas se inscrevem, também tem que lembrar da lista de Uhum. presença, tá, Bianca? Sim, o Reginaldo aqui me passou, só 34 assinaram a lista, então meninas, acessem ali no chat, tem o link. É muito importante, tá, para a gente enviar isso para o Ministério e validar, né, a conferência, que tenha mais assinaturas ali na lista. Então, por favor, assinem todas. Bom, como não temos mais inscrições, Pamela, a gente pode passar então para as propostas, de repente? Sim, acho que é importante. Tem a leitura do Tá. texto base, né? Vai fazer? Oi? A Leitura leitura do do texto texto. base? Nossa, falhei nessa, esqueci dessa parte. É, podemos fazer. Peraí, que eu preciso pegá-lo. Você tem ele fácil aí, Pamela? Aberto. Se você puder Posso colocar, compartilhar, projetar beleza. aqui. Aí, Perfeito. esse é o recorte da parte de trabalho, né? Do texto. Perfeito. Então, a gente Pode ler você, Bia? Pode ser? posso fazer. Uhum. Vamos lá. Bora. Diagnóstico da situação das mulheres no Brasil. O diagnóstico da situação das mulheres brasileiras revela profundas desigualdades estruturais marcadas por gênero, raça, território, idade e condição socioeconômica. Esses marcadores se sobrepõem, restringindo o acesso aos direitos, à cidadania plena e ao bem-estar de milhões de brasileiras. O presente diagnóstico se baseia prioritariamente nos dados do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, RASEAN, edições de 2024 e 2025, elaborado pelo Observatório Brasil da Igualdade de Gênero do Ministério das Mulheres. Perfil demográfico e diversidade das mulheres brasileiras. As mulheres representam 51% da população brasileira. A maioria é negra, pretas e pardas, compondo 55,7% do total de mulheres. Cerca de 13,3 milhões vivem em áreas rurais, 850 mil são indígenas e 650 mil se identificam como quilombolas. Aproximadamente 10,7 milhões delas têm algum tipo de deficiência, correspondendo a 57,7% das pessoas com deficiência no país. Cerca de 1,4 milhão de mulheres se declaram lésbicas e 1,2 milhão bissexuais.
Além disso, mais de 70 mil mulheres vivem em domicílios improvisados com condições habitacionais precárias e inseguras. Autonomia econômica e desigualdades no mercado de trabalho. As mulheres são responsáveis por mais da metade dos domicílios brasileiros, 51,7%. Destas, 57,2% são pretas ou pardas e 26,7% são idosas, evidenciando o entrelaçamento entre sexo, raça e envelhecimento no perfil das chefias familiares femininas. No segundo trimestre de 2024, o Brasil registrou uma taxa de desocupação de 6,9%, a menor em 10 anos para este período. Ainda assim, a desocupação continua afetando de forma desproporcional as mulheres, 8,6%, em comparação aos homens, 5,6%, revelando desigualdades persistentes na inserção laboral. As disparidades se aprofundam quando se considera a cor e raça. A taxa de desocupação entre mulheres pretas e pardas é de 10%, enquanto entre homens brancos é de apenas 4,6%. Em termos de remuneração, existem discrepâncias importantes entre mulheres e homens ocupados no mercado de trabalho brasileiro. O rendimento médio dos homens, habitualmente recebido em todos os trabalhos, foi de R$ 3.271 no ano de 2023, enquanto das mulheres foi de R$ 2.588, ou seja, 79,1% do rendimento deles. Para a população branca, a média salarial foi de R$ 3.847 e para a população preta e parda foi de R$ 2.264. Além disso, as mulheres negras, pretas ou pardas, foram as que receberam, em média, os menores rendimentos, R$ 1.962, seguidas pelos homens negros, R$ 2.474, pelas mulheres brancas, R$ 3.287, e pelos homens brancos, R$ 4.299. Essa desigualdade na taxa de desocupação e de rendimento entre mulheres e homens não pode ser justificada por critérios de capacidade técnica, pois as mulheres apresentam, na média, mais anos de estudo do que os homens. De acordo com a PNAD contínua de 2023, as mulheres tinham 10,3 anos de estudo, enquanto os homens tinham 9,9 anos em média. Adicionalmente, o conceito de interseccionalidade, desenvolvido pela jurista Kimberly Crenshaw, é útil para evidenciar sistemas de opressão que se interrelacionam na reprodução das desigualdades. As mulheres negras sofrem um tipo específico de exclusão no mercado de trabalho. Mencionando o clássico caso do processo judicial em que a General Motors foi acusada de não contratar mulheres negras, a jurista explica. Trata-se da combinação entre a discriminação racial, somente homens negros eram contratados para trabalhar nas linhas de montagem, e a discriminação de gênero, somente brancas eram contratadas para funções consideradas femininas. Portanto, as mulheres negras são afetadas de maneira específica pela combinação dessas duas formas diferentes de discriminação. A desigualdade salarial entre mulheres e homens tem como base a divisão sexual do trabalho, que é estruturante para a entrada das mulheres no mundo do trabalho. Elas adaptam a inserção ocupacional, conciliando as atividades na esfera reprodutiva e produtiva, resultando a maior taxa de ocupação delas em posto com menor qualificação e rendimentos, gerando uma divisão social do trabalho que afeta todas as mulheres. Segundo Helena Hirata e Daniele Kergold, essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores. O princípio de separação, existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, e o princípio hierárquico, um trabalho de homem vale mais do que o trabalho de uma mulher. Esses princípios são válidos para todas as sociedades conhecidas no tempo e no espaço. Mesmo em grandes empresas formais, com 100 ou mais funcionários,
as mulheres recebem, em média, apenas 79,3% da remuneração dos homens, evidenciando a persistente desigualdade salarial entre homens e mulheres. Relatório da transparência. Com o objetivo de combater a desigualdade salarial entre mulheres e homens, a Lei da Igualdade Salarial, sancionada em 3 de julho de 2023, determina que mulheres e homens que exerçam a mesma função ou trabalho de igual valor devem receber salários iguais. Para garantir a aplicação da lei, o Ministério do Trabalho e Emprego passou a exigir que empresas com 100 ou mais funcionários registradas na RAIS preencham semestralmente o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios via portal Emprega Brasil. A divulgação dessas informações busca promover a transparência e permitir a identificação de discriminações salariais. Se constatadas desigualdades sem justificativa, a empresa pode ser penalizada com multa de até 3% da folha de pagamento. Além disso, a igualdade de salários entre mulheres e homens é uma questão economicamente fundamental para os países. Nas projeções do PIB da América Latina, uma política de promoção da igualdade salarial poderia agregar 2,6 trilhões de dólares, um acréscimo de 34% ao índice latino. O ganho para a economia brasileira pode ser significativo se a igualdade salarial entre mulheres e homens se efetivar. A OIT sinaliza que o Brasil poderia expandir a economia em 382 bilhões de reais, ou 3,3% do PIB, com políticas moderadas de igualdade de gênero. Os valores seriam duplicados com igualdade plena. Em simulação para uma política de trabalho igual, salário igual, temos um acréscimo de 0,2 ponto percentual à taxa de crescimento anual do PIB. Mundialmente, os movimentos feministas e de mulheres denunciaram a desigual divisão sexual do trabalho como parte constitutiva de um sistema de exploração e subjugação das mulheres pelos homens, o patriarcado. Por um lado, as mulheres são mantidas em atividades menos valorizadas e sem acesso ao conhecimento técnico. Por outro, os afazeres domésticos e de cuidado são naturalizados como tarefas femininas. O trabalho realizado pelas mulheres dentro de suas próprias casas é imprescindível para a vida humana, mas é um trabalho invisível e não remunerado. E quando realizado como forma de emprego, é extremamente desvalorizado e mal remunerado. Essas disparidades estão diretamente relacionadas à desproporcional responsabilização das mulheres pelo trabalho de cuidados não remunerado. As mulheres com rendimentos de até 1/4 de salário mínimo dedicavam cerca de 24,6 horas semanais a esse tipo de trabalho, enquanto aquelas com rendimentos de 8 salários mínimos dedicavam apenas 12,7 horas semanais. Essa sobrecarga impacta diretamente a autonomia econômica das mulheres. Quase 1/3 das mulheres em idade ativa fora da força de trabalho relatou que sua indisponibilidade estava ligada a responsabilidades de cuidado, percentual que salta para mais de 80% entre mães com crianças menores de 3 anos. Em contraste, menos de 15% dos homens com filhos pequenos alegaram o mesmo motivo. Tais responsabilidades comprometem o acesso à educação, à formação profissional e à estabilidade no emprego, além de reduzir o tempo disponível para o lazer e o autocuidado, produzindo o que a literatura denomina de pobreza de tempo. A organização social dos cuidados no Brasil, portanto, reproduz desigualdades estruturais das relações sociais de sexo, raça e classe, limitando as possibilidades de inserção das mulheres, especialmente as negras e de baixa renda, em empregos formais e protegidos. Essa realidade exige o reconhecimento do cuidado como responsabilidade compartilhada e como dimensão central da política de trabalho e renda no país. Acho que é isso. Isso. As Então, propostas, quer que eu projeto aqui?
Pode ser, e aí e aí a gente vai discutindo e ver também se tem mais alguma proposta que vai vir acrescentar. Só então para todo mundo entender a dinâmica, né, Bia? A Uhum. Conferência Nacional, a organização da Conferência Nacional habilitou que as conferências livres pudessem eleger 3 propostas para serem enviadas para a Conferência Nacional. Então, aqui a gente pode discutir e escolher 3 propostas, tá? Essas propostas podem, no máximo, ter 400 caracteres. Então, não dá para juntar tudo numa só, né? Tipo, mundo melhor, mais inclusivo, aí muitos temas juntos. Tem que ser mais objetivo para poder caber dentro dessa regra, tá? Aí a Bia preparou aqui para a gente 3 propostas bases para a gente discutir. Nós podemos alterá-las, podemos criar novas, podemos, né, escolher essas 3 que eu acho também estão bem boas, né? Como vocês acharem mais conveniente, tá bom? E lembrando que quem não assinou a lista, por favor, assine. Aqui. Quer que eu leia, Bia? Pode ser. Garganta tá seca já. Bom, então nós temos aqui 3 propostas. A primeira é instituir de forma obrigatória nas empresas públicas e de economia mista canais com protocolos seguros para denúncias e acolhimento de vítimas em casos de assédio moral, sexual e outras formas de discriminação. A 2. Aplicação do programa Pé de Meia, oferecendo valor mensal extraordinário a jovens mulheres que comprovem ser responsáveis pelo cuidado com familiares, a fim de que elas tenham condições de retornar aos estudos. Então, o programa Pé de Meia é aquele programa do governo federal, né, que paga um valor mensal e tem um valor depositado que a pessoa saca ao final, né, do ensino médio, né, do ciclo do ensino médio. E aí aqui a proposta é que, além desse valor, as jovens mulheres que têm sobre si a responsabilidade de cuidado de outros familiares possam receber um valor a mais, garantindo assim que elas possam optar pela permanência nos estudos e não, né, deixar os estudos para trabalhar, para assim até ter uma vida depois com melhores condições de acesso ao mercado de trabalho. 3. Criar programa de formação com vagas em universidades públicas ou concessão de bolsas de estudo para mulheres em cursos técnicos, graduação e pós-graduação nas áreas de ciência e tecnologia, com priorização de vagas para mulheres negras, mães solos, mulheres jovens de baixa renda, mulheres trans e travestis. Temos essas 3 iniciais. E aí é isso que a Pamela falou, né? A gente pode colocar outras para aí a gente vai ter que votar, né? Porque a gente só pode enviar 3. Mas se alguém tiver alguma outra proposta, né, que quiser acrescentar, e aí a gente debate, enfim, e vota também será bem-vindo. Está todo mundo cansado, Pamela. As meninas estão cansadas. Maria Salete, pode falar. Não consegui abrir o microfone. Boa noite, meninas. Ela está até com touca de cozinheira aqui em casa. É a terceira jornada. Então, boa noite, queria saudar todas, né? Não sei se tem meninos também na conferência. Tá? Com essa já deve ser umas 50 que eu estou participando, fora as que eu não consegui participar. Parabenizar pela realização, né? Dizer que considero da maior importância essa modalidade que foi criada pelo Ministério para a gente poder ter conferências livres, né? Eu já estou eleita por uma conferência livre das bancárias aqui de Belém, mas também consegui sair delegada para estadual pela Conferência Municipal daqui do nosso município. Eu queria refletir com vocês se a gente coloca essa proposta dos canais somente para empresas públicas de economia mista.
Acho que a gente poderia usar um pouco mais para as empresas. Porque aí, vamos dizer, por que que as empresas privadas não podem ter também? Essa questão da igualdade de gênero, da questão das promoções das diversidades e da questão ambiental, ela é uma luta nossa, mas ela acaba também sendo apropriada pelas empresas como um mecanismo de divulgação de boas práticas, né? Que é boa para a imagem dela também, mas independente de a gente não ter ou não ter, elas vão sempre inventar coisa para se darem bem. Então, se é para se dar bem, bora se dar bem nós também, querendo ter o nosso canal em todos os segmentos empresariais. Aí pode estabelecer um número mínimo de trabalhadoras, quem sabe. Essa é a minha proposta. Obrigada. Perfeito. Mais alguém, gente? Acho que essa segunda aqui a gente podia colocar no final. Tenham condições de retornar e permanecer. Pode ser? Boa, boa, perfeito. Sim. E aqui na 3, acho que além de mulheres trans e travestis, a gente podia incluir mulheres lésbicas e bissexuais, principalmente as que não performam feminilidade. Ah, perfeito. Porque aí a gente já Sim. tem a intersecção com raça também, pode ser. Acho que vale a pena. Tem uma mensagem aqui no chat, Bia, dá uma olhadinha, Dani. Sim, sim, eu vi ali. É, mulheres desfem, que não performam Desfem? feminilidade também acaba sendo mais didático, porque às vezes a gente fala desfem só na nossa bolha, assim, aí as pessoas não entendem, mas pode deixar assim também. A gente pode pôr assim, ó, entre parênteses, para as pessoas irem criando também essa Isso, didática. perfeito, perfeito. Mais alguém? Vamos, ó, abrir as câmeras e fazer um processo, então, de votação aqui por aclamação, já que temos 3 propostas ótimas. Reginaldo, você tira uma fotinho? Então, abrem as câmeras e aí erguem a mão assim, ó, ou na reação, tá? Então, aquelas e aqueles que concordam com as 3 propostas apresentadas, como com as alterações incluídas, como as propostas serem encaminhadas para a Conferência Nacional a partir dessa, por favor, ergam suas mãos. Pode ser assim na tela ou na reação, como for melhor para vocês. Aí o Reginaldo vai tirar uma fotinho, quem quiser sorrir. Dá mais 5 segundos. Mantenham a pose. Muito bem. Feito. Arrasamos. Reginaldo, você consegue dar uma olhadinha para a gente quantas pessoas assinaram a lista de presença? Por gentileza? Que aí a gente parte para o último ponto, né, Bia? Perfeito. Temos 43 pessoas na lista. É uma peraí. ótima participação. Alguém não assinou que está aqui? A A Priscila acabou de Priscila. dizer. Vou mandar aqui Tô no. mandando de volta. Já mandei, Pan. Vamos esperar então um pouquinho quem não assinou, assina, Uhum. para que a gente possa ver quantas delegadas. Vi que o Sandro colocou ali
infelizmente, os meninos não contam para o quórum, tá? Então, a Vanessa fez um questionamento, eu vou explicar ali por que na segunda proposta tá só jovens mulheres. Porque o Pé de Meia, ele é um programa para jovens, tá? Ele é um programa para estudantes, né, do ensino médio, e ele é limitado, na verdade, até os 24 anos. Então, ele vai até abaixo do limite da juventude. E aí, como é uma ampliação do programa em si, né, tem que ser mulheres jovens. Você respondeu ali, ok, obrigada. Todo mundo assinou a lista de presença para a gente poder ver o nosso quórum. Solange mandou um joinha ali. Solange, companheira da FETRAF, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A Rita também mandou um joia. Já Secretária ampliamos de aqui a Ações. lista de presença também. Temos 46, tá? Maravilha. Tudo bem, guerreiras e guerreiros. Com isso, temos 46 pessoas presentes, credenciadas. Isso habilita, né, que a gente eleja uma representante para a Conferência Nacional Titular e uma suplente. Só alguns avisos aqui antes da gente fazer o processo, tá? A Conferência Nacional será realizada nos dias 29, 30 de setembro e 1º de outubro, em Brasília. E aí, as delegadas eleitas às conferências livres, né, serão delegadas da Conferência Nacional, podendo, então, participar com direito à voz, voto, e tendo o seu deslocamento, estadia, enfim, custeados aí pela organização da Conferência Nacional, que é do governo federal, tá? É importantíssimo. Quem saiu delegada em qualquer outra conferência livre, mesmo que suplente, ou participou de uma conferência municipal, está delegada, mesmo que suplente, para a conferência estadual, não pode se candidatar como delegada, tá? Poder, o que vai acontecer? Se candidatar, o sistema depois do governo federal vai invalidar. Tá bom? Então, que nem ali a Salete falou, já sou delegada aqui da conferência que a gente fez em Belém. A Elaine está aqui, foi eleita na conferência que a gente realizou na Contraf, a outra, né? Acho que eu vi a Albertina também por aqui, que é a companheira que foi eleita na conferência que a gente realizou na FETEC Centro-Norte. Então, quem já está delegada não pode se candidatar de novo. Não, a Albertina não é da FETRAF, da Federa, gente, da Federa Rio de Janeiro. Desculpa, é a segunda conferência de hoje, já estou confusa. O GPS já está com problema. Então, quem já é delegado não pode se candidatar, tá bom? Então, quem tem interesse em ser candidata, a gente pede para se habilitar aqui, se apresentar. E aí a gente precisa, né, eleger entre titulares e suplentes, né, pelo menos uma delas sendo uma mulher negra, então preta ou parda, tá? A partir da autodeclaração. A Bertina são muitas conferências. A Karina está perguntando aqui que não pode por conta do tempo de filiação. Não tem nenhuma interferência, tá, Karina? Assim, a filiação da entidade à Contraf é uma questão, né? Agora, para a Conferência Equilíbrio de Mulheres, não interfere. Então, se você quer se candidatar. Aí a Elizabeth está perguntando aqui: o critério tem que ser negra? Tem que se autodeclarar preta ou parda, tá? Uma mulher negra. Pelo menos uma, né? Pode ser a titular, mas pelo menos na chapa a gente tem que ter uma, tá? E aí não vale mudar a autodeclaração aqui na agora, viu? A gente vai ter que checar com a inscrição que vocês fizeram. Sem sabotar, hein? Importante.
Por isso que tem a inscrição prévia. Então, nós temos aqui a Karina. Bia estava com a mão levantada. Eu estou me candidatando, me colocando aí à disposição, tá? Para ir como representante, né? E estou aí trabalhando, né, na pasta de juventude da Contraf, né? Também estou nessa representação da Contraf junto ao coletivo LGBTQIA+, da CUT, e gostaria muito, né, de poder estar participando e levando essas propostas, enfim, e essa representação, né, lá para nacional. Beleza? Então, temos Bia, Karina, a Rita colocou aqui candidata, mas depois colocou que retira. Elaine levantou a mão. Aí que o Reginaldo vai habilitar aí. Ótimo. Estão me ouvindo? Alô? Agora sim. Agora eu não sei o que eu fiz aqui que eu não estou vendo vocês, tá, gente? Mas eu até retiro, porque eu acho que só vai ter a Bia, então, de candidata, né? Eu ia defender a Bia, A tá? Karina também se candidatou, mas aí a gente pode fazer um acordo. Um acordo. Eu só queria dizer o seguinte: eu acho que é importante que a Bia possa estar sendo candidata, que ela não está eleita em outra conferência, principalmente pelo trabalho que ela tem feito junto às políticas sociais da Contraf, na questão LGBTQIA+, né? E no caso, na questão também LGBTQIA+. Então, eu queria defender o nome da Bia para. Infelizmente, a gente não conseguiu mais de uma vaga como titular, mas aí, se a gente só tem duas candidatas, eu acho que até já fica quase que referendada, né? E eu vou tentar abrir minha tela que eu fechei vocês, eu perdi vocês daqui. Eu tô vendo uma tela cheia de coisa aqui, menos Se vocês. tiver no Vamos ver se- celular, Elaine, só passa o dedo para a esquerda. Não, não tô no Não? computador, eu não sei. Eu Ah, eu fui ok. abrir o som e fui para outra página. Eu vou ver aqui onde que. Mas eu vou voltar. Mas fecha meu som aí, então, Regina. Ah, acho que eu já achei vocês. Não, não achei, já perdi de novo. Oh, meu Deus. O que eu fiz? Bom, fecha aí, Rê, até eu conseguir. A Karina está colocando aqui no chat, concordo com o nome da Bia como titular. Cibele Mariano, me candidato também. Aí aqui a gente tem as inscrições da Andressa Alves e Albertina. O Reginaldo vai abrir aqui os microfones para vocês. Andressa. Sim, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Bom, então, eu peguei um pouco a reunião, né, em andamento, né, por motivos pessoais aqui, eu não consegui participar desde o início. Mas, pelo visto, tem só duas vagas, né? Como tá a Karina e a Bia, mas caso, né, tenha a possibilidade de ir mais alguém, eu me candidato também como mulher preta para poder estar participando. Era só isso, obrigada. Obrigada, Andressa. A gente está recebendo as candidaturas, tá, Andressa? E aí, se não, só tem pelo nosso quórum, a gente tem uma titular e uma suplente só, tá? E aí, provavelmente, a gente vai ter que fazer uma votação, mas aí a gente já combina. Vamos só terminar de receber aqui as inscrições. Albertina? Estão me ouvindo? Eu não estou Sim. abrindo a câmera porque eu estou na rua, mas eu só queria defender a Bia pela questão, porque a conferência nacional que a gente está fazendo agora, na verdade, é uma conferência nacional de jovens, né? E como ela está à frente nessa linha dos jovens, aí ela pode estar contribuindo com a gente, assim, mais incisivamente. Era só isso que eu queria colocar. Tá joia? Bom, obrigada. Aí a gente tem aqui outras manifestações no chat.
Nayara Cristina, concordo. Inês, concordo com a indicação da Bia. Simone, concordo. Deis, concordo com a indicação da Bia. Também a Érica. Vocês estão escrevendo mais rápido que eu consigo ler. Érica, também concordo com a indicação da Bia. A Rita também concorda com a indicação da Bia. A Kátia Miranda, concordo. Bia, as candidatas, e a Elizabeth perguntando se as candidatas são Bia e Karina. Ó, só para ver aqui, gente, se a gente não perdeu. Então, nós temos a candidatura da Bia com várias manifestações de apoio. Temos a inscrição da Albertina. A Karina se candidatou, mas também disse que apoiava a Bia como titular. Então, estou entendendo que a Albertina vai disputar para suplência. E acho que tem mais alguém aqui. Acho que era Cibele. Sibeli Pamela, só uma Mariano, correção. Quem se candidatou foi a Andressa, tá? Andressa, isso. Isso. Andressa Mas Alves. isso. Andressa Alves. A Albertina fez manifestação de apoio, isso. Karina. E Cibele, isso? Sibeli Mariano e Andressa Alves. As quatro, três. Tá. Aí, como a Karina já colocou lá no chat que concorda que a Bia seja titular, vou perguntar para a Andressa e para a Cibele se elas querem disputar a vaga titular ou se elas concordam que seja a Bia, porque daí, se tiver acordo no nome da Bia, a gente faz a eleição só para suplente. Senão, a gente faz eleição para titular também. Eu concordo com a Bia ser titular. Ok. Eu vou abrir o microfone da Sibeli. Isso. Só um segundo. Pode ativar o som. Beli, se você puder falar. Oi, sim. Desculpa, boa noite. Boa noite. Eu estou participando de uma outra conferência, então acabei não conseguindo ouvir tudo. E aí, só ali na hora da indicação, eu me candidatei, mas não estava acompanhando ali, né, toda, enfim, toda a conferência aqui virtual. Então, eu retiro a minha indicação e concordo, apoio a indicação da Bia. Maravilha. Então, vamos por partes, né? Considerando as inscrições, considerando as falas da Andressa, da Cibele e da Karina, nós estamos entendendo aqui que a Bia é a nossa delegada titular, né? Eleita por aclamação, certo? Então, vamos todos. Quem concorda com a eleição da Bia como delegada titular, ergam as mãos, ou na reação ou na câmera, para a gente seguir o nosso rito aqui. Corações, mãos, muito bem. Por aclamação por aclamação, Bia, então, nossa delegada representante titular. Agora vamos resolver a suplência. A gente tem aqui uma fala da companheira Karina falando assim, se eu não li errado. Posso abrir mão para a Andressa ficar como suplente. É isso, Karina? Então você retira a candidatura? Sim, ok. Cibele, você vai disputar com a Andressa como suplente ou vai abrir mão para ela? Cibele? Aqui. Aberto. Não vou disputar. Não? Não vou disputar. Maravilha. Obrigada. Então, temos aqui a candidatura da companheira Andressa Alves, né, como nossa candidata suplente para nos representar na Conferência Nacional. Então, aquelas que concordam com a eleição da Andressa como suplente, por favor, ergam suas mãos. Pode ser na reação ou na tela.
Bem, aprovado. Com isso, então, temos nossas representantes eleitas. Bianca Garbellini, nossa secretária de Juventude, como nossa delegada titular, e Andressa Alves, companheira, como delegada suplente. É isso? Acho que é isso. Temos uma conferência. Só antes da gente encerrar, eu vi que nós temos aqui na sala a companheira Kátia, do Sindicato de Campinas. Se ela puder aqui nos dar um informe, que ela tem a conferência agora esse final de semana, isso também é importante aqui para a gente nesse processo de somar. Kátia, se você puder erguer a mão, o Reginaldo vai te achar mais Abriu já. fácil. Já achei. Você liberou o da outra Kátia, é a Kátia Fernanda, né, que tem que liberar. Ah, ok, desculpa. Imagina. Também eu só falei Kátia, né? Também não ajudei o Reginaldo. Agora sim. Primeira Kátia, de Campinas, quer dar um informe aqui da conferência? Kátia Fernanda. Oi, gente, desculpa, estou em trânsito aqui. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, joinha. Sábado agora, dia 9, a gente vai fazer a nossa conferência, né, dos bancários de Campinas. E eu já estou divulgando para as meninas também, né, nos nossos grupos da Contraf, de todo mundo. E eu gostaria bastante de contar com a participação de vocês também, né? A gente construir mais políticas públicas e levar para a Conferência Nacional, né, no final de setembro. Então, convido todos vocês que estão aqui e depois vou continuar convidando nossas amigas do grupo da Contraf, né, para participar dessa conferência, para fortalecer a nossa luta nesse momento, né? Obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês, gente. Saudade já. Obrigada, Kátia. Bom, já que eu estou falando aqui, eu vou só Kátia. agradecer e passar para a Bia. Obrigada, gente, né, Reginaldo aí pelo trabalho, né, sempre aqui nos salvando. Agradecer todos que ficaram aqui, que fizeram parte desse debate. É sempre muito bom trocar com vocês. Obrigada. Ai, gente, é isso. Obrigada. Quero agradecer aí todo mundo que se segurou aqui até esse horário, né? Não é fácil essas terceiras jornadas, principalmente para nós, né? Que a gente chega em casa do trabalho e ainda tem uma série de coisas para fazer e para dar conta. Então, queria agradecer muito o Reginaldo, né? Que está aqui fazendo muitas horas extras para dar essa força para a gente. Então, né? E é isso, agradecer a todo mundo. Não sei se a Elaine quer falar alguma coisa também para finalizar. Fala aí, Elaine. Bom, gente, eu queria agradecer, parabenizar pela conferência, parabenizar a Bia aí pela eleição. Eu tenho certeza que ela tem feito um trabalho de excelência na Contraf, nos auxiliando nessas políticas. Então, queria agradecer a equipe, toda a equipe, principalmente o Reginaldo, que também está aqui com a gente hoje, fazendo acontecer essa conferência, que foi muito produtiva e tenho certeza será muito importante para os debates que serão realizados na 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Então, bem-vinda a todas. E aproveitar, né, Bia, convidar as mulheres que aqui estão, que ainda não fazem parte dos coletivos, né, da Contraf, né, da juventude, LGBTQIA+, que a gente tem o coletivo lá, LGBTQIA+, da diversidade, da Segros, que a gente chamava, que agora a gente mudou o nome, né, porque não dá mais conta de trabalhar toda a diversidade esse coletivo, e a gente está ampliando, então, também deixar aqui disponibilizado a oportunidade que, para quem não está e quiser participar dessas políticas junto à Contraf, fiquem à vontade para estar entrando nos coletivos, falem com a gente, e para a gente poder incluí-las, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite a todas, todos e todos que estiveram conosco nessa noite.
Boa noite, Perfeito. parabéns. E só mais uma coisa, perdão, antes da gente terminar, porque isso é muito importante. Agradecer a Pamela, que deu essa baita força sem para gente na comentários, né? organização. A Pamela, assim, ó, mil agradecimentos para ela não são suficientes. Não Obrigada, são mesmo, Pamela. concordo plenamente, Bia. Ela Eu me também. salvou de várias maneiras já nesse processo de organização dessa Não, conferência. todas. Então, A Pâmela é está isso. dando um Obrigada, show. A Pam. Pâmela está sendo. Deixa eu aproveitar, já que você falou, Bia, também esqueci de ser nominal um agradecimento à Pâmela, a Malu, que tem nos auxiliado muito também, né? Então, a Pâmela e a Malu, sem comentários, elas têm sido fundamentais aí nessa organização das trabalhadoras bancárias nas conferências. Elas estão dando um suporte maravilhoso para a gente. Então, gratidão, corações mil para vocês, tá? Chama vocês e toda a competência que tem nos auxiliado. Obrigada, viu, meninas? E a Fernandinha também, cadê a nossa secretária da mulher? Não vai falar? A Fernanda, acho que ela já saiu, porque Ah, hoje é tá. aniversário do pai dela e ela Ah, precisava, tá. né, ir pra lá. Foram Então, acho 18, que é né, isso, Pâmela, gente. conferências do ramo que a gente conseguiu realizar no país, né? Foram todos os sindicatos, uma que está acontecendo também hoje, junto com essa, não é isso? As que vão acontecendo aqui é Campinas e Guarulhos vão ser 20. Agora é fundamental a gente estar muito bem organizada para estarmos todas lá muito alinhadas para fazer valer propostas maravilhosas, como as que nós aprovamos aqui hoje e nas demais conferências. Eu tenho certeza que esse ramo mostrará a diferença e toda a construção que a gente vem fazendo em torno desses temas para ajudar a construir o Plano Nacional de Política para as Mulheres junto a esse governo, um momento tão atípico, né, que a gente está vivendo, dessas maluquices todas que está vivendo um momento tão surreal, mas nós, as mulheres, mais uma vez, faremos a diferença. Parabéns, então, a todas, todos e os nossos companheiros que também tiveram, em especial aqui, acompanhando esse debate. E foi muito importante para a gente também agradecer os companheiros que estiveram, ainda que não fazem parte do quórum, mas que nos acompanharam nessa construção dessas políticas na noite de hoje, tá bom? É isso, galera. Super importante. Só dar uma palavrinha, eu acho que nas próximas conferências a gente tem que arrumar uma vaga para o Reginaldo, que participa de todas. Reginaldo é a cota. Tem que garantir a Participa de cota para o todas. Mestre das O conferências. Reginaldo levou um monte de junto. É isso. Eu apoio. Gente. Parabéns a Muito todas. bom. Parabéns, Bia. Parabéns a todas. Tchau, boa Parabéns noite. para nós, gente. Boa noite. Tchau, boa noite a Parabéns, todas. Tchau, boa Boa noite. noite. Parabéns, Bia. Parabéns para Tchau, todos e tchau. todas. Tchau, Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Beijo, Pamela. Elias, que teve que Beijo, cair, gente. Até o mais. Edson Tchau, aí, Paula. e as outras mulheres. Boa noite, Não gente. venha com Opa. essa de incansável, que nós cansa. O meu tá tudo. Tô tentando achar o botãozinho. Vou esperar o Reginaldo derrubar nós, Reginaldo. Porque o Reginaldo Não, ele não faz vou, aquele não vou. maravilhoso. Não, eu vou Não esperar. Ele Para finge não que vai perder o fazer uma costume, contagem Reginaldo. regressiva e faz. Faz a contagem regressiva. Não, Vai. vamos Boa noite. sair Reginaldo, e aos esse Ozzy poucos. aí atrás? Eu tô sabendo, Que Reginaldo, Ozzy? você quer pegar todo mundo que tava só logado. Que isso, é um monstrinho? O que é isso, Reginaldo? É um bonequinho? É o Ozzy. É É o o Ozzy Ozzy. Osbourne. É que eu tô sem óculos. Eu tô sem Tchau, tchau, óculos. gente. Bom descanso. Tchau, gente. Tchau, Bom Até gente. mais. Bom descanso para todo Tchau. mundo. Boa noite. Quando vocês Boa quiserem, eu noite. derrubo, tá? Vocês que falam, Pode tá? derrubar, Pode Reginaldo. derrubar, Pode Reginaldo. derrubar. Com contagem ou Só sem não esquece de contagem? salvar o vídeo. Só não esquece de salvar o vídeo. Não, eu vou salvar, fica tranquila. E eu te mandei fotos, depois você só edita, tá? Porque eu fui na velocidade, fui te mandando rápido, mas a gente edita Tranquilo. depois, não tem problema para publicação. E vou contar até 20 agora, tá?